para fechar, e depois subiu a Berseba. Presta atenção aqui, ó. Cara, tem umas coisas na Bíblia que eu acho assim, eu sou apaixonado pela palavra, vocês percebem na forma como eu aplico, né? Olha aqui. Isso aqui você não vai ver em nenhum lugar, você não vai ver em YouTube, você não vai ver em vídeo dos outros, você vai nascer. Isso aqui é coisa que o Espírito dá. É o Espírito que se revela aos homens, o Espírito que habita em mim. Mas eu vou aplicar sem forçar o texto. Preste atenção. Quando ele chega a Berseba, depois subiu dali em Berseba e apareceu o Senhor naquela mesma. Quando ele chega em Berseba, o Senhor aparece. Preste atenção nessa revelação aqui. E apareceu o Senhor naquela mesma noite. Quando ele chega onde? Em Berseba. Depois de ter passado todo o processo, o Senhor aparece para ele. Olha o início do capítulo 26. E apareceu-lhe o Senhor e disse, olha a mesma expressão, né? Quando ele está para tomar uma decisão e sair da terra por causa da fome e procurar a terra de Gerar, o Senhor aparece. Tá vendo? Apareceu o Senhor e disse: habita na terra que eu te disser, tal, vou prosperar o teu caminho, blá, 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 blá. Tá. Aí durante a posição dele em Gerar, no meio desse processo ele vai sofrendo, ele vai, né, mentindo, aí Abimeleque descobre a mentira, ele vai trabalhar na terra de Gerar, ele vai crescer, os filisteus vão ficar com inveja, isso vai ser um processo árduo. Aí ele vai perder as terras que ele conquistou aqui em Gerar e vai para o vale de Gerar, já com outro nível de prosperidade, mas ele vai para o vale cavar novos poços. Ele cava o primeiro, cava o segundo, rouba os poços. Terceiro poço, no terceiro poço ele consegue ficar, que é Reobote. Quando ele chega em Berseba, Deus fala com ele de novo. Isso aqui é um detalhe que só quem tá muito ligado pega. Ó, Deus fala com ele no início da saída para o processo, e Deus fala com ele aqui, ó, no final do processo. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. O Senhor aparece depois que o processo já foi concluído, depois que ele chega em Reobote. O Senhor aparece no início do processo, quando ele tem que tomar uma decisão para sobreviver com a família por causa da fome, e Deus fala: não vá para o Egito. Deus dá uma direção, ele entra no processo, aí ele vai para Gerar, rouba uns poços, passa aquela luta toda. Aí quando o processo termina, Deus fala de novo: apareceu o Senhor. E naquela mesma noite. Vou soltar duas coisas fortes aqui para vocês.
Deus fala no início e no final do processo, mas não diz nada no meio, porque o silêncio dele faz você aprender. É por isso que Deus fala com Isaac no início e também se revela no final. Mas você não vê Deus se manifestando novamente no meio. Você vê sim Deus descortinando para Abimeleque uma mentira. Que Deus vai fazendo assim com a nossa vida. Ele vai agindo no meio do processo de maneira oculta. A gente às vezes não consegue ouvir a voz dele, mas a gente sente que ele está agindo. Porém ele fala conosco no início, se revela no final, mas fica em silêncio no meio. O meio do processo é o lugar do silêncio, porque enquanto ele fica em silêncio, nós aprendemos. Você já ouviu a voz de Deus na ordem de partida, não já? Deus não te fez promessas? Deus já não falou com você: eu vou fazer coisas grandes na tua vida, você vai ser um vaso em minha mão, vou te levar em lugares grandes, você tem um ministério. Deus te deu um pontapé inicial. Só que agora você está no meio de um processo que você ainda não chegou no resultado. E no meio desse processo Deus está como? Em silêncio. Porque esse é o momento que você vai aprender. O silêncio de Deus faz você aprender. O silêncio de Deus te prepara. Entende isso?